Louvado seja o Senhor. Nós temos essa oportunidade de termos comunhão dentro da palavra de Deus, principalmente nesses momentos que antecedem a volta do Senhor. E nós precisamos perceber que tem um fator de grande importância ligado à volta do Senhor, que é o nosso serviço a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, se vocês pensarem um pouco a respeito do que o Senhor Jesus falou nessa terra, em certas parábolas que ele mencionou, certas histórias que ele contou, nós veremos que toda vez que ele fala de um Senhor que vai ausentar-se do país e entrega e confia algo aos seus servos, ele fala da volta desse Senhor. E ele então nos adverte que nós devemos nos preparar para a volta dele. Isso quer dizer que o nosso Senhor, ao ausentar-se, ele deu uma comissão aos seus servos. Está certo? Por exemplo, vamos olhar de uma maneira bastante simples. Mateus 25, que é uma porção que conhecemos bastante. Mateus 25, quando fala da parábola dos talentos, não é isso? Ele ausentou-se do país, tal. Mesmo em Mateus 24, 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Daí no 46 ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Está vendo? Ele liga com a sua volta e assim por diante. Então nós, nos evangelhos, veremos muitas porções quando o Senhor fala do relacionamento dele conosco como servos, e quando ele fala que ele nos entrega uma comissão e ele nos entrega algo, ele logo fala da sua volta. Então, o nosso serviço a Deus é um fator muito importante ligado à volta dele. Não é isso? Esse é o princípio que nós podemos ver dentro dos evangelhos. Existe uma porção em Amós capítulo 4, e nessa porção de Amós capítulo 4, nós podemos ver o Senhor falando o seguinte: 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós precisamos hoje nos preparar para encontrarmos com o nosso Senhor. Se nós vincularmos aquelas parábolas que ele fala a respeito dos servos, ou a parábola dos talentos, ou parábola das minas, ou outras parábolas, nós veremos que um dia estaremos diante do Senhor e nós vamos ter que prestar contas do nosso serviço. Então, lá em Quixadá, nós compartilhamos algo, foi o seguinte: o que é servir a Deus? Nós sabemos o que é servir a Deus, e ali nós apresentamos alguns princípios baseados no testemunho de Paulo a respeito do seu serviço. Então, a primeira porção que mencionamos, nós vamos mencionar rapidamente, porque muitos irmãos não estiveram ali em Quixadá. Em Atos capítulo 27, versículo 23, Paulo dá o testemunho dizendo: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou
e a quem sirvo esteve comigo. Aqui Paulo, nessa porção da palavra, nos diz 2 pontos. Primeiro ponto, ele diz: Deus de quem eu sou. E segundo, Deus a quem eu sirvo. Então, antes de começar o nosso serviço, nós precisamos saber a quem nós pertencemos. Amém? O Senhor é aquele que nos comprou, nós pertencemos a Ele. Isso deve ficar muito claro. Nós pertencemos ao Senhor. Ele nos comprou e Ele tem todo o direito sobre nós, porque somos propriedade dEle. Mas não é só isso. E aqui diz: esse Deus a quem eu sirvo. E esse servir aqui não é ligado a doulos, a palavra de escravo, mas é latreu, ligado à adoração, é um serviço sacerdotal, é ligado à adoração, um serviço a Deus. E o que é adoração? Nós vimos que adorar é prostrar-se, é você reverenciar. E esse ato de nós nos prostrarmos, nós nos ajoelharmos diante de alguém, nós estamos dando a essa pessoa o direito sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós oferecemos o pescoço. Quem está prostrado diante de outra pessoa tem alguma defesa? Não consegue se defender. Significa que ele dá direito a essa pessoa diante da qual ele está prostrado, o direito sobre a sua vida. Adorar a Deus é falar para Deus: Deus, você tem todo o direito sobre a minha vida, eu me prostro diante de ti. Isso é adoração. Entregar nosso ser completamente a Ele. Adoração não é simplesmente levantar os braços e cantar. Isso é louvor. Adorar é você se entregar e dar ao Senhor todo o direito. Então, por isso que ele diz: Deus de quem eu sou e a quem sirvo, a quem eu adoro. Ele dá a Deus todo o direito. Então, amados irmãos, amadas irmãs, servir a Deus é entregar a nossa vida a Deus para o seu propósito. E Deus tem o direito de fazer conosco o que Ele quiser, o que Ele desejar. Amém? Amém. Então isso é algo de grande importância. Hoje, lá nós mencionamos, né? E eu quero repetir aqui hoje. Hoje nós temos um problema bastante sério em nosso serviço. Porque no nosso serviço, muitas vezes nós não temos a visão de que nós pertencemos ao Senhor, de que Ele é o nosso dono, que Ele tem todo o direito sobre nós. Nós servimos ao Senhor segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio desejo. Nós não servimos como servos, como pessoas convocadas, como pessoas que Deus chamou. Nós servimos como voluntários. A nossa atitude muitas vezes é de um voluntário. O que é voluntário? Alguém que se dispõe a fazer algo enquanto ele quer ou gosta. Depois, no momento que não quer mais, ele vai embora e para. Não é isso? Isso é serviço voluntário. E o que muitas vezes nós vemos na igreja é essa realidade. Eu sirvo quando eu quero
E quando eu não quero, eu não sirvo mais. Ou, diante do primeiro problema que eu encontro, eu digo assim: eu não sirvo mais, não vou mais servir, vou embora, vou para casa. Você já viu isso acontecer? Já? Tem reunião, eu venho se eu quero. Por exemplo, eu quero fazer a seguinte pergunta: Deus precisa ou não? Deus quer ou não quer a nossa oração? Quer ou não quer? A nossa oração é ou não é importante? Quantos vêm à reunião de oração? Eu venho se eu quero. Se eu não quero, eu não venho. Quem aqui trabalha no emprego, como funcionário ou como, né? Quem aqui trabalha no emprego? Levanta a mão. Para vocês que trabalham, eu quero fazer a seguinte pergunta: você vai trabalhar só quando você quer? Hã? Não? Senão hoje não estou com vontade de trabalhar, eu fico em casa. Eu só vou trabalhar quando me der vontade. É isso que acontece? Por que nós vamos sempre no nosso trabalho e cumprimos o horário? E quando Deus precisa de nós, precisa da nossa oração, a gente não vem. Porque nós somos voluntários, nós não somos servos. Não é verdade? Paulo, ele diz: eu sirvo a Deus porque Ele me comprou. Eu pertenço a Ele. Ele tem todo o direito sobre mim e Ele precisa de mim. E eu estou aqui. Segunda porção que Paulo fala está em Romanos 1, capítulo 9. Paulo diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Aqui Paulo diz: eu sirvo a Deus, e eu sirvo a Deus em espírito. E para nós compreendermos bem essa afirmação, nós temos que então ir ao Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só, aqui diz dos verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós já sabemos agora o que é adorar. Adorar é uma entrega total ao Senhor, dando a Ele todo o direito sobre a nossa vida. Adoração é uma consagração, é uma entrega total. E aqui diz que o Pai procura adoradores. E diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Amados irmãos, amadas irmãs, somente em espírito nós podemos adorar ao Senhor. Porque nossa carne não vamos conseguir, mas no espírito. E aqui diz que o Pai procura. E nós precisamos então perceber esse sentimento. Deus procura. Por que Deus procura? Porque não é fácil encontrar. Existe uma porção na Bíblia que nos menciona algo ligado à procura de Deus. Atos 13, 22. Atos capítulo 13, versículo 22 diz o seguinte:
E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha só aqui a expressão que Deus usa: achei. Se ele diz achei, é porque ele procura. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus aqui procura pessoas que se entreguem a Ele, que deem a Deus o direito sobre as suas vidas, porque Ele sabe: Deus me ama, Ele me comprou, Ele pagou um preço por mim. Então eu quero fazer a seguinte pergunta: Ele, ao olhar para você, Ele vai ou não vai fazer essa exclamação: achei? Se Ele olhar para você e falar assim: achei, isso é porque você é um verdadeiro adorador. Mas se Ele olhar para você e não diz achei, então você não é um verdadeiro adorador. Você não o adora. Você não adora em espírito e em verdade. Deus procura hoje. É fácil encontrar em Fortaleza? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Amém? Amém? Você deve dizer: eu quero servir como Paulo. Eu sei a quem eu pertenço. Eu pertenço a Ele. Ele tem todo o direito sobre a minha pessoa. E eu o adoro. Eu entrego minha vida a Ele. Eu consagro minha vida a Ele. Ele pode contar comigo. Eu não sou voluntário, eu sou servo. Quando o Senhor necessita, eu estou ali. Eu não sou alguém que se apresenta quando eu quero, e quando eu não quero, eu não me apresento, eu desapareço. Espero que as reuniões de oração se tornem uma das reuniões mais concorridas na vida da igreja. E tem outra porção que Paulo dá seu testemunho, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Aqui Paulo novamente dá testemunho do seu serviço e nos fala da sua experiência. Servir com consciência pura significa que ele tem consciência de que a igreja é santa. E pelo fato de saber que a igreja é santa, ele não toca no serviço da igreja sem primeiro tratar com a sua própria situação. Ele não vai tocar na igreja com mãos sujas, porque a igreja é santa. E não somente isso, ele também diz: a quem sirvo desde os meus antepassados. O que isso quer dizer? Que ele faz parte de uma linhagem muito especial de pessoas. São as pessoas que nessa terra servem a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, é uma honra servir ao Senhor. Em toda a história da humanidade, aos olhos de Deus, há um grupo de pessoas muito especial, há uma linhagem especial, é a linhagem dos que servem a Deus.
E eu faço parte dessa linhagem. O mundo não se importa com Deus, mas eu pertenço a uma linhagem de pessoas que servem a Deus. Não é algo glorioso? Nós precisamos ver que Deus tem uma necessidade nessa terra. E um servo verdadeiro é aquele que, quando Deus precisa, está ali presente. Deus diz: eu tenho uma necessidade. E lá está o meu servo, pronto para me servir. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Versículos 3 e 4. Paulo continua dando um testemunho dizendo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu não sou um voluntário, eu fui convocado. Eu fui convocado para servir, significa a um chamamento. Eu não tenho tempo de falar aqui a respeito do chamamento, mas chamamento e serviço caminham juntos. Lembre-se disso. Chamamento e serviço caminham juntos. Eu sirvo porque Deus me chamou. Amém? Amém. Eu tenho ouvido atento, ouvindo o chamamento. Quando Deus vai me chamar? Há tantas necessidades na igreja. Você consegue ou não ouvir o chamamento do Senhor? Um servo de Deus chamado Charles Studd, ele foi lá para a África pregar o evangelho. E ele escreveu uma carta para os irmãos. Ele disse assim: estou aqui na fronteira do Congo. Todo mundo está esperando a fronteira estar aberta. Aqui há muitos aventureiros. Há muitas pessoas que estão, aliás, muitas pessoas que ouvem o chamamento da riqueza, chamamento da fama. E ele diz assim: eu sou o único aqui que ouviu o chamamento do Senhor. Nesse mundo, dinheiro chama, o poder chama, a fama chama, a glória chama, o pecado chama, tantas coisas chamam. Quem consegue ouvir o chamamento do Senhor? Quem ouve se torna servo. Não é um voluntário, é um convocado. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, técnico da seleção, ele diz assim: eu vou fazer a convocação. Qual é a expectativa de todos os jogadores de futebol do Brasil? Qual é a expectativa? Ser convocado. Você encontrou algum jogador que diz assim: eu não quero ser convocado? Já viu?
tomara que não me convoque. Ser convocado é uma honra, é uma glória. Você espera ser convocado pelo Senhor? Mas tem que prestar atenção. Tem que ouvir o seu chamamento. Bom, hoje, e foi isso aí mais ou menos que a gente falou em Quixadá. Então nós vamos entrar agora na segunda parte da mensagem. O serviço a Deus é ligado à obra de Deus. Obra de Deus. Isso aqui é algo que nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. A obra é do Senhor, e a obra do Senhor produz o que o Senhor quer. Não produz o que eu quero, produz o que o Senhor quer. Porque Deus tem um plano, Ele tem uma obra, e a sua obra vai produzir o que o seu plano determinou. Amém? Esta é a razão do nosso serviço. Muitas vezes, não somente não sabemos como servir, nós não conhecemos também a razão do nosso serviço. Por que eu sirvo? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, um irmão que está limpando as cadeiras. Aí pergunta para o irmão: irmão, o que você está fazendo? Ele vai responder: limpando a cadeira. Resposta está certa? Não está muito certa não. Porque ele só está vendo que está limpando. Ele precisa saber por que está limpando. Eu vou contar uma história, vocês então irão compreender. Uma vez, uma pessoa foi visitar as dependências da NASA dos Estados Unidos e encontrou uma mulher. Na verdade, aquela mulher era uma faxineira. Ele perguntou para a mulher: minha senhora, qual é o seu trabalho aqui? Essa senhora respondeu: meu trabalho aqui é enviar o homem para a lua. Vocês entenderam ou não? Qual é a função, qual era a meta da NASA naquela época? Enviar o homem para a lua. O que ela fazia? Aparentemente limpando o chão. Mas por que ela limpava o chão? Limpava o chão para as pessoas poderem trabalhar no ambiente limpo. E essas pessoas que estavam trabalhando naquele ambiente limpo estavam envolvidos no projeto de enviar o homem para a lua. Então o que ela estava fazendo? Ajudando a enviar o homem para a lua. Está vendo? Ela sabia o que estava fazendo. Então, o irmão está limpando a cadeira. Irmão, o que está fazendo? Limpando a cadeira. Visão muito curta. Colossenses 1. Versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem
em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo sabia por que ele estava servindo. Era para apresentar individualmente, no aspecto individual, era para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Para que serve a vida da igreja? Individualmente, é para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então, por que o irmão limpa a cadeira? Para quê? Para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Porque ele limpando a cadeira, ele vai orar: Senhor, abençoa a pessoa que estiver sentando aqui. Senhor, apareça para ela, que ela possa ser apresentada perfeita diante de ti um dia. Sentando aqui, possa receber sua revelação. Aparentemente está limpando a cadeira, mas na verdade está ali para apresentar todo homem perfeito em Cristo. O irmão que está varrendo o chão, o que o irmão está fazendo? Apresentar todo homem perfeito a Cristo. As irmãs estão cozinhando. Irmã, o que está fazendo? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Nós precisamos saber por que nós estamos servindo. Se nós não sabemos, é assim: irmão, você vai limpar a cadeira. Ih, minha vez de novo. Eu não queria limpar a cadeira, eu queria liberar a mensagem. Limpar a cadeira é menos nobre? É menos nobre? Depende se ele tem visão. Porque se tiver visão, à medida que limpa, estará orando, não é? O irmão que está varrendo o chão, à medida que varre, também estará orando. Senhor, limpa o nosso ser. Limpa, tira toda a sujeira. Está vendo? Tem visão. Mas irmãos, amados irmãs, é importante que a nossa visão do serviço mude. Irmão, você vai servir. Opa! Eu vou servir, que bom. Mas nós ouvimos muitas vezes: ih, já é a nossa vez de novo. Ao invés de falar, nossa vez de novo, nossa vez de novo. Alguma coisa está errada. Falta de visão. Então, individualmente, o que deve ser produzido? Todo homem deve ser apresentado perfeito em Cristo. Agora, tem o outro lado. Coletivamente, qual deve ser o resultado do nosso serviço? No seu aspecto coletivo, deve ser a produção de 3 aspectos na igreja: o reino, o corpo e a noiva. Reino. Eu sirvo para que o reino de Deus venha. Eu preciso ter tal visão. Significa que quando estou servindo, eu permito que o Senhor governe a minha pessoa. Apocalipse 11:15 nos mostra algo que acontecerá um dia. Apocalipse 11:15 diz: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
céu. O reino do mundo inclui fortaleza. Fortaleza se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo. Você contribuiu? Nós servimos para que isso se torne realidade. Se o nosso serviço é para isso, nós contribuímos. Mesmo limpando a cadeira. Então, o irmão está limpando a cadeira. Irmão, o que está fazendo? Trazendo o reino. Amém. Aleluia. Amém. Trazendo o reino. Quando chama o irmão para servir, irmão, vamos trazer o reino. Vamos. O que nós vamos fazer? Vamos limpar a cadeira, vamos trazer o reino. Por que irmãos e irmãs tocam ali? Só para termos uma boa música? Por quê? Trazer o reino. Se não for para trazer o reino, serve para quê? Nada. Irmãs, por que vocês cozinham na cantina? Para trazer o reino. Por que você serve as crianças? Para trazer o reino. Eu fui convocado para trazer o reino. Eu não sou voluntário. Fazer a vontade de Deus. Então, esse é um aspecto. Produzir o reino. O segundo aspecto é produzir o corpo. Efésios capítulo 4. Versículos 11 e 12 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu sirvo para edificar o corpo de Cristo. Agora, eu vou tocar num ponto que nessa manhã nós aplicamos para a comunhão de casais, mas agora essa noite eu vou aplicar para o serviço da igreja. Nós somos muitas pessoas, não é? Somos ou não somos? Amém. Todos têm dom aqui? Amém. Tem? Amém. Amém. Todos têm dons. A Bíblia diz que o Senhor deu talento para todo mundo. Ninguém ficou sem talento. Tá certo? Então, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então nós precisamos saber de uma coisa: o nosso serviço é para produzir essa edificação do corpo de Cristo, é para a produção do corpo de Cristo. Agora, irmãos, essa porção de 1 Coríntios 12 diz que os dons são diversos, que a diversidade nos serviços ou ministérios e a diversidade nas operações ou realizações. Essa diversidade é uma coisa boa ou não é? É ou não é? Depende. Depende. Porque esses versículos não param só na primeira parte.
Ora, os dons são diversos. A diversidade no serviço, a diversidade nas realizações. E acrescenta a segunda parte, e essa segunda parte é essencial. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Eu vou dizer uma coisa, há uma diversidade. Essa diversidade não é problema, é uma bênção quando o Espírito é o mesmo, quando o Senhor é o mesmo e quando Deus é o mesmo. Agora, se o Espírito não for o mesmo, o Senhor não for o mesmo e Deus não for o mesmo, essa diversidade vai causar destruição. Por quê? Porque não há encabeçamento. Os irmãos percebem? Então nós vemos que a questão do reino é algo muito importante para o surgimento do corpo. E o nosso serviço deve ser para trazer o reino, trazer também a realidade do corpo de Cristo. Mas para isso eu preciso desempenhar a minha parte. Mas não é só desempenhar a minha parte, é desempenhar a minha parte debaixo do encabeçamento de Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Se o Espírito distribuir os dons para cada um, significa que cada irmã é importante. E todos nós somos membros do corpo. Na doutrina, nós sabemos tudo sobre o corpo. O problema é a nossa prática. Eu quero fazer a seguinte pergunta: existe algum membro do corpo que é dispensável? Não. Hã? Você tem certeza? Não tem tanta certeza. Tem algum membro do corpo que é dispensável? Hein? Não. Todos os membros são necessários? Todos os membros são necessários, o corpo. Não tem parte do corpo, não. Essa parte a gente pode cortar fora, porque não tem função nenhuma, não presta, não tem nada. Não existe isso no corpo de Cristo, existe? Você, falando nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta: você é membro do corpo de Cristo? Quem é membro do corpo de Cristo, levanta a mão. É muito bom que vocês tenham essa certeza. Tá, então vamos lá no corpo. O corpo de Cristo é ou não é perfeito? É perfeito. Então todos os membros são importantes. Então por que você não funciona? Por que você não aparece? Viu? Na doutrina a gente sabe tudo, mas na prática não pratica isso aí. Se eu sou indispensável, por que eu não apareço? É porque na doutrina eu digo, eu sou indispensável, mas para mim eu sou dispensável. Se eu vou ou não vou na reunião, não vai fazer diferença nenhuma. Não faz para você, mas para o Senhor faz. Vou de novo falar da reunião de oração. Tem irmãos fracos espiritualmente? Eu não tenho. Vocês têm que falar com mais afirmação. Parece que vocês não têm certeza. Eu não vou dar pegadinha, não. Podem responder. Eu não dou pegadinha, mas sou direto no negócio. Você responde, eu dou a paulada, né? Tem ou não tem irmãos fracos espiritualmente? Tem. Tem irmãos doentes? Tem.
Esse irmão que é fraco espiritualmente precisa da sua oração? Ou a sua oração é dispensável? Só precisa da oração dos irmãos presbíteros. E o resto, a sua oração não tem valor. Assim, a minha oração não tem valor, não. É assim? Não. Você se importa com os irmãos? Não, está doente, então que morra ou viva, para mim não faz diferença nenhuma. O irmão é fraco espiritualmente, é fraco, deixa lá no cantinho. Não toma jeito mesmo. É isso que você sente? É? Então por que você não vem orar? Por que você não ora? Por que não vem para a reunião de oração da igreja? O seu viver denuncia algo que você não acredita no que você fala. Porque se acreditasse, você diria: eu não posso faltar reunião de oração, porque o Senhor necessita, os meus irmãos necessitam da minha oração, eu preciso ir, eu preciso orar. Aí sim, você deu a sua importância no corpo. Daí você diz: eu participo da edificação do corpo de Cristo. Amém? Amém. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Esse é o nosso serviço. Aleluia. O irmão é fraco, é culpa dele? Estava tendo comunhão com os irmãos que servem numa cidade, e eles falaram: os irmãos está tudo meio morno, parece que não estão muito motivados. Daí falaram para mim: não, Miguel, você tem que pegar uma palavra assim, meter fogo nos irmãos. Falaram isso para mim. Mas não é aqui não, tá? Vamos deixar bem claro que não é aqui, tá bem? Senão vocês vão falar: ô irmãos, o que é isso? Não é aqui, tá? É numa outra cidade. Eu perguntei para os irmãos: irmãos, você acha que o caminho é eu dar uma palavra para meter fogo nos irmãos? Eu disse: irmãos, sua visão está... Falei para esse grupo de irmãos que servem: a visão de vocês está totalmente equivocada. Eu falei para eles: eu dar uma palavra para meter fogo nos irmãos, dar madura nos irmãos, eu estaria lutando contra carne e sangue. E eu falei para os irmãos: a nossa luta não é contra carne e sangue. Por que tem irmãos fracos? Porque o inimigo está atacando. Por que tem irmãos frios? Porque o inimigo está atacando. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Você quer que a igreja queime? Então comece a orar. Amém. Então eu falei assim: vocês têm reunião de vigília? Tem. Quantos aparecem na reunião de vigília? Então eu falei assim: vocês irmãos que servem, quantos aparecem? Se nós lutarmos contra principados e potestades, nós vamos libertar os irmãos. Amém. Não é bater no irmão, é bater nos principados e potestades. E você está sendo convocado para fazer isso. Amém. Para que haja edificação do corpo de Cristo. Amém? Amém. Ok? Vamos agora ver um pouco sobre a produção da noiva. Apocalipse 19.
partir do versículo 6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja é ou não é a noiva de Cristo? É. E agora eu quero fazer a seguinte pergunta: Cristo é o noivo. Qual é a percepção do noivo quanto à noiva? Vamos falar da noiva que está aqui em Fortaleza. A percepção do noivo é: a minha noiva está me amando cada dia mais, ou a minha noiva está me amando cada dia menos? Qual é a percepção de Cristo como noivo quanto à igreja de Fortaleza, em Fortaleza como noivo? Será que o Senhor diz? Fala para os anjos: estou com um problema sério. O que é? A minha noiva me ama cada dia menos. Ou ele diz assim: eu tenho uma notícia maravilhosa, anjos. Qual notícia, Senhor? A minha noiva me ama cada dia mais. O que Cristo vai falar depende do seu amor. Dependendo de você, Cristo falaria: minha noiva me ama cada dia mais ou cada dia menos? Nós estamos aqui para produzir a noiva. Mas produzir uma noiva que ama o noivo cada dia menos? Olha a importância então da nossa percepção espiritual sobre a nossa importância para o Senhor. A noiva para o Senhor é ou não é importante? É. Em outras palavras, você é importante, mas você tem que olhar como está a condição do seu amor. Porque isso é o que o noivo sente. Você se importa com o sentimento do Senhor? Muitas vezes estamos tão ocupados em nossas próprias coisas que não temos ou perdemos a noção de que o Senhor sente. O Senhor tem sentimento e nós somos a noiva dele. E aqui diz, no versículo 7, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Eu quero fazer uma pergunta para as irmãs. Imagina você como noiva, você vai encontrar o noivo. Você vai de qualquer maneira? Hã? Você se arruma? Compartilhando essa porção em vários lugares, eu fiz um pequeno exemplo. Eu vou encontrar o meu noivo.
Você está rindo? Individualmente nós somos virgens, coletivamente nós somos noivos. É assim que a Bíblia aborda. Individualmente nós somos virgens, mas coletivamente somos a noiva. Cada reunião da igreja é um encontro do noivo com a noiva. Cada reunião da igreja é um encontro do noivo com a noiva. Não é encontro de uma virgem com um noivo. É noivo com a noiva, entendeu? Porque coletivamente nós somos noiva. E agora eu quero fazer a seguinte pergunta: quando você vem para a reunião, você tem ou não a percepção? Hoje nós vamos nos encontrar com o noivo. Se nós temos essa percepção espiritual, nós nos ataviamos. Nós nos preparamos para nos encontrarmos com o noivo. E o noivo olha para a noiva e diz assim: cada dia mais linda. Ou dá uma olhada e diz assim: o que aconteceu com ela? Cada vez que aparece tem mais rugas. Cada vez que aparece tem mais defeitos. Eu vou ter que lavar bastante com a água da palavra. Irmãos, eu estou falando de realidade espiritual aqui. É uma percepção que todos nós precisamos ter. Isso não é uma doutrina, irmãos. É realidade. Tem noiva. Está aqui escrito. E a noiva se prepara é no dia a dia. Porque aqui fala que lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o linho finíssimo são os atos de justiça aos seus santos. É o seu viver. É o meu viver. Esse nosso viver é a vestimenta da noiva. Então, como está a nossa condição como noiva? Lembre-se, individualmente o nosso serviço tem como meta apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Mas coletivamente a nossa meta é trazer o reino, edificar o corpo e produzir a noiva. Se não for para isso, nosso serviço não tem valor nenhum. Mas para que isso aconteça, é necessário que todos nós estejamos engajados. Todos nós sejamos convocados, sem voluntários. Você acha que Paulo servia só no que gostava? Tinha momentos que Paulo gostava e tinha momentos que ele não gostava. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17, diz: se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, em outras traduções de má vontade, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Significa, eu fui chamado, eu não posso parar.
Eu fui convocado. O Senhor precisa de mim. Tenho vontade de ficar em casa dormindo, mas eu vou me apresentar. Porque o Senhor me chamou. Amados irmãos, amadas irmãs, esta é a visão do serviço. Falando em breves palavras. Os irmãos ganharam uma visão? Você sabe agora o que quer servir? Vai mudar? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Nosso desejo é que cada irmão, cada irmã seja apresentado perfeito em Cristo. E o Senhor diga para cada um: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que haja comprometimento e amor. Preste atenção. Por um lado, nós somos escravos. Por um lado, nós somos convocados, mas nós fazemos por amor, porque nós somos a noiva e nós queremos agradar o nosso noivo. Os irmãos entenderam? Nós não fazemos constrangidos, fazendo bico, não, porque nós amamos o nosso amado Senhor, o nosso noivo. Tá bem? Que o Senhor abençoe a todos nós, todas as igrejas da região. Vamos servir ao Senhor em novidade de espírito e não na velhice da letra. Jesus é o Senhor. Amém. Amém? Vamos encerrar aqui, o irmão Joel vai encerrar. E só para deixar mais a caixa para oferta para o Dia do Missionário Internacional está ali, próximo à nossa caixa de oferta da Igreja de Fortaleza, tá bom? Só para não confundir, não, o seu dízimo é para ser colocado na caixa de oferta da Igreja de Fortaleza, e é o seu encargo, o que o Senhor colocar no seu coração para os missionários internacionais. Aí você coloca na outra caixinha lá, que está escrito lá, missionário internacional, tá bom? Só para não haver confusão, isso é muito importante, que isso não aconteça, tá bom? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, deu certo? Entenderam? Então vamos, e o Joel agora vai encerrar. Amém. Você foi abençoado? Amém. Amém. Eu fui muito abençoado todos esses dias aqui com a vinda do irmão Miguel. O Senhor levou o seu servo irmão Dong, mas antes dele partir para o Senhor separou alguns irmãos em especial para que pudesse dar continuidade ao mesmo encargo. Jesus é o Senhor. Irmão Miguel, eu gostaria que o irmão viesse para cá, por favor. Amém? Eu queria que vocês, servos de Deus, pudessem ficar em pé. Amém? Os servos de Deus, eles são homens especiais, escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor para servir outros santos, né? Assim como o irmão Miguel, ele tem sua família, sua esposa, seus filhos, filha, neto, e faz muitas viagens. O irmão não para, né? Agora está na África, em vários cantos do Brasil, para pouco em casa. Então eu gostaria que nessa noite a igreja em Fortaleza pudesse impor as mãos sobre o nosso irmão. Testificando diante do Senhor que nós somos um com o irmão Miguel, junto com a sua esposa Rebeca, os demais irmãos que servem juntamente com ele, né? Então nós queríamos, irmão Miguel,
Em nome da igreja em Fortaleza, agradecer. O Senhor abençoe esse ministério. Sempre no Senhor. Irmãos, e vamos orar pelo nosso irmão. A minha oração é a sua oração. Né? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, esses dias, junto com o irmão Miguel, sua esposa Rebeca, desde Quixadá, Senhor Jesus, a nossa reunião com os jovens, Senhor, nossa comunhão com os casais, nossa comunhão hoje à noite. Obrigado, Senhor, pelo seu jorro de palavras. Senhor, a tua igreja nessa noite impõe as mãos sobre o teu servo, Senhor, guardando, abençoando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, protegendo no Senhor as suas viagens dentro do Brasil, suas viagens no exterior, dando cada dia mais a tua unção, a tua sabedoria. Ó Senhor Jesus, tudo vem de ti. Muito obrigado, Senhor Jesus. Somos um com teu servo, somos um com teu servo. Leva-o em paz para casa, Senhor. Abençoa as demais viagens que ainda virão. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, ó, acolham todas as palavras que o servo de Deus falou nesses dias. Nós seremos bem-sucedidos. Oh, aleluia! Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão. Seja abençoada a sua família. Se você que está aqui está doente, seja curado em nome de Jesus. Oh, você que está desanimado no serviço, se restaure, você é útil para o corpo. Nós te abençoamos, em nome de Jesus. Vai para casa em paz. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Você pode dizer: Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor.